todos muito bem. Vamos falar hoje sobre a culpa, que é um sentimento que creio que praticamente todas as pessoas já sentiram. É algo extremamente perturbador, né? Mas necessário, como vamos analisar. A intenção aqui é olhar a culpa de forma diferente, analisando como um mecanismo libertador, sem martírio, sem peso. Então vamos entender que todos nós estamos aqui na Terra para aprendizado, né? Nosso objetivo de vida é ajudar na melhoria da humanidade através da nossa própria melhoria pessoal, moral. Então, se estamos no mundo para aprender e para desenvolver laços de afeto com a humanidade inteira, em todos os grupamentos humanos, então sabemos que devemos nos ver como aprendizes mesmo, né? Porque não sabemos tudo ainda. Então vamos passar a tratar sobre esse assunto, sobre o assunto da melhora moral, da reforma íntima, com um olhar de aprendizes mesmo, que é exatamente o que nós somos. Aqui no caso da culpa, olhando com um olhar real, mas otimista, ela é um mecanismo que ajuda o ser humano a se libertar do medo e das angústias, na realidade. Se não existisse a culpa, a humanidade estaria no caos, porque não haveria limites para os erros e para o mal. Então, somente uma avaliação honesta nos liberta da culpa, porque leva a uma atitude reparadora verdadeiramente. Joana de Ângeles fala na obra Conflitos Existenciais sobre isso, dizendo assim: duas são as causas psicológicas da culpa. A que procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem, e a que tem origem na infância, como decorrência da educação que é ministrada. Então ela diz: a culpa pode se originar da infância ou de vidas anteriores. A culpa originada da infância é criada pelos valores familiares, pela forma como se deu a educação. Nesse caso, é importante diferenciar as formas de culpa que sentimos, porque alguns dos valores familiares têm que ser questionados, né? Quando nós amadurecemos, nós devemos fazer nossas próprias escolhas, porque os valores familiares nem sempre no presente serão bons e válidos para nós. A educação pode não ter sido a melhor, porque os pais também cometem equívocos da mesma forma que nós, né? As escolhas que eles fizeram para os filhos podem não ser totalmente boas, é claro. Por outro lado, nós sabemos que o preconceito é ancestral. Já falamos sobre isso também. Ela é transmitida de pais para filhos. E esses valores transmitidos aos filhos podem estar baseados em preconceitos, né? Então tudo isso precisa ser revisto. É preciso a libertação de um passado castrador, muitas vezes preconceituoso também, para passar a fazer novas escolhas, se esse for o caso, né? Mas a forma de culpa mais importante é a que tem relação ao passado existencial, ou seja, as encarnações passadas, que causam mais diversos tipos de medo, muito desconforto, né? Muito conflito. Isso ocorre porque a culpa faz parte da nossa jornada existencial. Nossos atos estão gravados no inconsciente profundo. Se não fosse a culpa, como nós iríamos nos corrigir? Então, vamos ver isso. A própria consciência nos ajuda, nos avisando quando nós erramos, né? Continuando com a Joana de Ângeles, ela diz: o remorso gera o fenômeno da identificação do erro. Mas se não se faz acompanhar da coragem para conveniente reparação, transfere para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa que ressuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias. Então, alguma ideia de algum acontecimento que associa a esse ato que está no inconsciente profundo, né, no caso. E daí, se vem o remorso, né, ou o medo que seja, eu repenso nos meus atos. Daí a oportunidade de consertar o erro.
Mas se o orgulho toma conta de mim, daí eu não me corrijo, não progrido, continuo empurrando a culpa, gerando conflito e complexo. Nós já vimos também, anteriormente, em outras reflexões, que todo sentimento forte que é negado, ele é mandado para o inconsciente, formando os nossos complexos, Nós devemos nos predispor realmente a aprender a mudar. Isso é que é importante, porque a insistência no erro nos coloca numa situação de sentir prazer no mal, que significa que, tendo consciência e tendo condições para efetuar mudanças, nós continuamos insistindo em não mudar, promovendo o nosso próprio sofrimento e a infelicidade por permanecer contra a lei do progresso, que é uma lei de Deus, e prejudicando também as outras pessoas, claro. O analista junguiano James Hollis corrobora com esse pensamento de Joana de Ângeles na obra Os Pantanais da Alma. Ele diz assim: parte do legítimo desenvolvimento do indivíduo é o reconhecimento adequado da culpa, o que significa a aceitação da responsabilidade pelas consequências da própria escolha, por mais inconsciente que ela tenha sido na ocasião. A humildade não diminui alguém, mas engrandece enquanto o orgulho degrada e infelicita. Porque o reconhecimento e a retificação do erro libera a consciência, trazendo paz e equilíbrio. Além disso, possibilita a retificação com a pessoa que porventura tenha se sentido ofendida, por exemplo, ou prejudicada, refazendo a relação muitas das vezes, ou, caso isso não ocorra, ao menos retirando o mau sentimento que essa pessoa possa alimentar. Isso já é algo muito positivo. O Espiritismo nos ensina que o arrependimento e a retificação do erro cometido no passado apaga hoje o karma, a expiação negativa adquirida, Então vamos prestar atenção que não basta nos arrepender, é preciso nos refazer perante quem prejudicamos. Mas voltamos a falar que esse arrependimento normalmente pode conter uma tristeza e deve haver a tomada de responsabilidade pelo erro cometido, mas deve também ocorrer sem martírio, para não causar desequilíbrio emocional. Uma certa dose de tristeza é normal, é consequência, mas ficar se martirizando realmente desequilibra totalmente. Aí a Joana de Ângeles vem também sobre isso falando. Identificada a culpa, surge o imperativo do auto-perdão, através do qual a racionalização do ato abre campo para o entendimento do fato menos feliz, sem punição nem justificação doentia, mas simplesmente digestão psicológica do mesmo. Então, a digestão psicológica do mesmo é o não martírio, que nos livra de uma situação de conflito emocional. Nós não estamos aqui para sofrer ou para ser punidos, mas para aprender, para percebermos que o amadurecimento emocional e espiritual traz paz e felicidade para a alma. É preciso aprender a fazer as escolhas corretas. Essa é a nossa missão. Porque quando não lidamos bem com a culpa, nós viramos pessoas reclamonas. A reclamação é uma consequência de não lidar bem com a culpa. E sempre a pessoa passa a assumir papel de coitada, de vítima, porque é a única forma que se encontra de chamar a atenção, encontrar alguém que a ouça, Aí a Joana vem de novo falando. Quem prefere lamentação ao esforço, acreditando que as demais pessoas foram aquinhoadas sem mérito, opta pela situação de vítima de si mesma, ao invés de triunfador sobre os próprios limites. Então, a pessoa que reclama muito, ela suga as energias dos outros, não é verdade? Essas pessoas não desprendem esforços suficientes para se modificar, ficam preferindo se sentir vítimas mesmo e ficam reclamando, se lamuriando. Isso não adianta nada, não ajuda em nada, porque além de não resolver seus problemas íntimos, ainda ficam afastando as pessoas por se tornarem desagradáveis, claro, Então nós vemos permanecer errando só traz problema, só traz dor. E até quando será preciso sofrer para aprender, não é? Por que não decidir aprender pelo amor e não pela dor? Essa é a questão.
Cabe a cada pessoa despender esforços suficientes para se modificar, pois cada pessoa é responsável por tudo o que lhe acontece, seja no passado, seja no presente. Continuar errando, sofrendo, fazendo os outros sofrerem é uma opção individual. A pessoa reclamona, queixosa, ela reclama de tudo e de todos. Não enxerga o seu papel no contexto da vida, né? Sempre transferindo a responsabilidade. Não procura a solução, transfere para os outros a responsabilidade de tudo, ficando no comodismo. O nosso pensamento, ele se agrega às nossas células, né? Então o pensamento ruim gera doenças, além de outras coisas, ou seja, o nosso pensamento faz somatizar as coisas no nosso organismo, no nosso corpo. E o queixoso, ele é chato, ele é desagradável, ele vai criando situações cada vez piores para ele e para quem está ao seu redor. Essa aqui é a verdade. Mas a maturidade tem que ser conquistada, nós estamos aqui para isso. Devemos tomar a responsabilidade de nossa vida para nós mesmos. Aí vem a Joana falando sobre isso. Ocultando os conflitos perturbadores, transfere para as demais pessoas as causas dos seus insucessos, passando as acusações para os tempos nos quais vive, autoridades governamentais, à má sorte, aos fados perversos, assim acalmando-se e tornando-se vítima no que se compraz. Então, acalmando-se, mas não resolvendo a situação, né? Logicamente, se conformando com isto. Então se trata daquela criatura que parece que tem prazer em reclamar e criticar, né? Se comprazendo nisso daí, porque certamente acha muito confortável a situação de vítima, não é? Acha preferível se sentir coitado do que forte e humilde. Só que não, né? Lê do engano, porque a verdadeira afetividade só existe quando há admiração. E quem que admira alguém assim? Pode se sentir piedade, mas não amor. Relações de piedade são relações doentias, só traz sofrimento. Essa situação, né, da pessoa que age dessa forma cansa todo mundo. Todos admiram e gostam da companhia de pessoas resolvidas e de bem com a vida, não de pessoas assim. Não há religião, não há psicanalista que consiga curar alguém que a si mesmo não deseja curar, essa que é a verdade. Então vamos nos questionar, do que nós fugimos? Né? É preciso se fazer essa pergunta, porque não adianta fugir, nós precisamos progredir, senão é mais sofrimento, sofrimento atrás de sofrimento, relacionamentos ruins, desamor, né? Sentimento de baixa autoestima, que na verdade é isso que acontece. E a nossa própria intuição fala a verdade. Nós que não queremos escutar, porque não queremos enfrentar os desafios. É engano achar que é bom o comodismo de nada fazer para melhorar-se. Não. É ruim, é negativo, porque se trata de somente adiar a própria paz, a própria felicidade, sabe-se lá Deus para quando, né? Pode ser muito eficiente para descobrir como agir diante da perturbação. Questionar-se sobre qual seria a atitude de um espírito evoluído diante dessa situação. Como Jesus, por exemplo, não pode haver exemplo melhor. Aí muitos vão falar, mas eu não sou igual a Jesus, claro, né? Mas Jesus veio para nos mostrar o caminho, não é? Se ele fez isso, é porque ele acha que somos capazes para isso. Ele acredita em nós. Então é preciso se questionar sobre onde está a perturbação, onde está a culpa. Depois é preciso se certificar onde está a falha em se redimir, por que não estamos fazendo ainda algo suficiente. E corrigir-se, né, dos erros cometidos, porque não reuniu ainda forças para isso, para se modificar, mas é preciso reunir. Então é imprescindível, verificando a necessidade de mudança, sair do comodismo e realizar as mudanças necessárias. Se perdoando sim, mas agindo em favor da melhora, tomando a própria vida para si. Porque sempre jogar a culpa de tudo para os outros é atitude infantil e imatura, emocionalmente falando, né? Isso denota orgulho também, egoísmo também. E nós não estamos mais em tempo disso, né? O mundo está progredindo, nós precisamos também acordar e progredir com o mundo para não estar contra a maré, nadando contra a maré.
A médium Isabel Salomão de Campos, ela diz sempre assim: é mais fácil ser bom do que ser ruim. Ser ruim dá muito trabalho. Ela costuma muito dizer isso. Porque o comodismo ele pode parecer mais fácil, mas não é na realidade. É muito difícil se sentir incapaz, não ter autoadmiração, não ter paz. É muito difícil construir relacionamentos perturbados e sem amor. Mas é preciso reconhecer esse sentimento, né? E pôr para fora, porque reprimir a culpa, ignorando ela, é tão negativo quanto aceitá-la como ocorrência normal, natural, não fazendo nada. Então, pessoal, eu encerro a nossa reflexão novamente com a Joana de Ângeles, dizendo assim: a paz e a culpa não podem conviver juntas, porque uma elimina a presença da outra. Torna-se necessário o exercício da compreensão da própria fraqueza, para que possa a criatura libertar-se da dolorosa injunção. A coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos liberadores da culpa. Então, ela diz: o antídoto para a culpa é o perdão. Então, não é vergonhoso reconhecer erros e pedir desculpas, ao contrário, isso é nobre, é digno, é sinal de força e maturidade. E só nos engrandece perante a nós mesmos e perante o nosso semelhante, é só nos colocarmos no lugar. Nós não achamos bonito, não achamos nobre ver alguém sendo humilde, reconhecendo algum erro e pedindo desculpas? Nós achamos, sim. Então, se nós achamos isso dos outros, devemos achar de nós mesmos. Quando se reconhece a causa, né, da culpa e a quem se prejudicou, imediatamente deve-se pedir perdão, desculpas, buscando auxiliar a quem se prejudicou. Quando se desconhece a causa da culpa e a quem se prejudicou, porque a culpa procede de existência passada, a liberação ocorre pela mudança de atitude para melhor, perante a vida e os relacionamentos, buscando sempre fazer o bem a todas as pessoas, né? Porque não conhecemos a causa. Mas nesse processo nós necessitamos nos perdoar primeiramente, lembrando que podemos melhorar sendo responsáveis pelos nossos atos menos felizes, corrigindo-os sempre, mas sem que para isso nos martirizemos. Isso não, porque somos destinados à felicidade e à paz. Então, resumindo, assumir os próprios erros significa grandeza e libertação, e todos temos condições para realizar isso, nos tornando pessoas plenas, amorosas e felizes. Pensemos nisso. Até mais. Fiquem bem.